Boa noite, quinta-feira, 24 de março. Os indicadores econômicos do Brasil são o tema da entrevista de hoje com o economista Fernando Pinho. O desemprego e a inflação são os que mais preocupam. Preço mais alto dos ovos de Páscoa força consumidores a pesquisar. Tem produto que custa mais que o dobro de uma loja para outra. Água que vai para a sarjeta. A gente foi tentar entender por que o DAI não dá conta de consertar os vazamentos em Bauru. A gente começa essa edição com um problema que, infelizmente, já faz parte da paisagem bauruense. Quem não conhece uma rua da cidade com um vazamento de água? De acordo com o DAI, hoje Bauru tem 680 registros de vazamentos. A autarquia só consegue fazer por mês 60 reparos. A gente foi tentar entender por que a cidade tem tantos pontos com água tratada jorrando pela sarjeta. Os moradores da Rua Silva Jardim, no Vânia Maria, não aguentam mais ver tanto desperdício de água. Desde o dia 15 de dezembro, ela brota do chão e corre pela guia. Como forma de protesto, os moradores até colocaram uma placa para contar os dias e a quantidade estimada de água perdida. Mas isso não foi suficiente para sensibilizar o DAI. A mesma situação se repete em outros pontos da cidade. Suzana mora na quadra 20 da Virgílio Malta, no Altos da cidade, e toda vez que precisa sair com o carro da garagem, é um transtorno. Mas o incômodo dela não é tanto pelo buraco, mas pela quantidade de água que vaza. É uma situação chata porque é um desperdício de água. Eu acho que a gente teria que ter assim, um respeito, né? Pelas condições que simplesmente eles pedem para a gente economizar e manter aquela vigilância com as coisas, mas simplesmente a gente nota que existe um descaso, né, com a situação. O que mais surpreende é que o vazamento começou em outubro do ano passado, foi consertado em dezembro, mas uma semana depois do reparo começou a vazar de novo. Se for considerar todo o período, a água escorre pela sarjeta há pelo menos 6 meses. E toda vez que o conserto é solicitado, a resposta é sempre a mesma. Simplesmente já tomaram nota que vão providenciar, né? Isso é para mim ter paciência, que logo vai vir arrumar. O Fábio também costuma ficar sem resposta para as reclamações que faz. Ele usa o aplicativo Colab, disponibilizado pela Prefeitura, que oferece o serviço de fotografar e enviar a solicitação de reparo para o DAI. Mas da última vez em que ele fez o registro, por conta desse vazamento na rua Newton Prado, na Vila Independência, a reclamação não chegou ao DAI. Quando ele ligou para cobrar, continuou sem saber quando o problema seria solucionado. O DAI informa que tem um acúmulo de serviços e eles entram numa lista de prioridade, né? Segundo informações que me foram dadas, eles avaliam todas as reclamações, uma equipe vai até o local e aí na avaliação deles eles colocam numa lista de prioridade. E o que eu mais questionei, né, com o atendente é que não existe um prazo médio, mínimo ou máximo de atendimento. Como ele circula bastante pela cidade, acredita que só uma força-tarefa seria capaz de reduzir os vazamentos. É difícil falar que o DAI não se empenha, né? Não queria partir por esse lado. Mas talvez uma força-tarefa, que eles dessem mais atenção para esse problema, porque daqui a pouco a gente vai chegar na época de estiagem, apesar desse ano ter sido generoso com chuvas, mas e se ocorrer uma nova falta d'água, né? Será que o DAI também está fazendo a parte dele de cuidar dos vazamentos? Este engenheiro hidráulico explica que um dos fatores que favorecem os vazamentos são os buracos e infiltrações de água por falta de manutenção do asfalto. Com o solo encharcado, principalmente no período de chuvas, aumenta a pressão dos veículos sobre a rede e ela se rompe. Outro problema seriam os vazamentos ocultos, que acabariam interferindo na compactação do solo. Deveria ser uma política do DAI constante de busca de vazamentos, né? Mais do que atender as comunicações dos munícipes de que existe um vazamento numa determinada localização,
o DAI deveria de buscar os vazamentos que ele não enxerga. Esses vazamentos deveriam ser buscados através de geofonamento ou outras técnicas para serem consertados. Isso daria lucro ao DAI, com certeza. A idade da rede também é apontada pelo DAI como uma das razões para os inúmeros vazamentos na cidade, mas o especialista descarta essa possibilidade. O problema de rede antiga, que são as redes com tubos metálicos, ele está mais relacionado com o esclerosamento da rede, quer dizer, ela vai perdendo vazão, porque o cano vai ficando cheio de incrustações. A resistência mecânica dos tubos metálicos cai muito pouco com o passar do tempo. Eu não vejo os vazamentos como consequência da idade. Eles são mais consequência realmente da falta de manutenção adequada da pavimentação da cidade. Já sobre os vazamentos que aparecem no mesmo lugar mais de uma vez, como na frente da casa da Suzana, mostrado no início da reportagem, Fabris explica que o problema está na forma como o reparo é feito. O que está causando aquele vazamento, às vezes, passa desapercebido. A preocupação do DAI é ir lá e consertar o vazamento, né, e não conserta, digamos, o empoçamento que está ocorrendo naquela região e que está desencadeando o vazamento. A nossa equipe tentou durante 2 semanas falar com um representante do DAI para levar essas queixas levantadas pela população. Apesar de termos feito contato antes da greve dos servidores municipais, fomos informados de que o presidente da autarquia, único autorizado a falar sobre esse assunto, só daria entrevista após o fim da paralisação. Durante esse período, o vazamento na rua Virgílio Malta acabou sendo consertado. Foi no início desta semana. E se o solo encharcado é um dos motivos para tantos vazamentos, a situação não deve melhorar, pois a previsão é de mais pancadas de chuvas para Bauru. Uma grande frente de chuvas chega ao oeste do estado de São Paulo neste início de noite. Em pontos isolados dessa região, já chove de moderado a forte. Chove também no extremo leste do estado. A previsão para todo o feriadão é de céu parcialmente nublado e de pancadas de chuva no período da tarde. Bauru deve ter uma chuva hoje ainda, tendência que se repete nos próximos dias. Agora a umidade do ar é de 78%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. Hoje as temperaturas ficaram um pouco mais amenas, foram dos 19 aos 28 graus. Para esta sexta, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 32 graus. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje o primeiro caso de febre chikungunya em Bauru. A mulher de 60 anos apresentou sintomas em janeiro, depois de voltar de uma viagem à Paraíba. A paciente vem sendo acompanhada pelas redes pública e privada de saúde. Também hoje foram confirmados mais 154 novos casos de dengue, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Agora, Bauru contabiliza 537 ocorrências de dengue neste ano, com uma morte. Amanhã a Secretaria realiza mais uma ação de combate ao mosquito, desta vez nos bairros Gasparini, Vila São Paulo e Pousada da Esperança. No próximo bloco a gente fala da alta no preço dos ovos de Páscoa. Você vai ver que a solução é pesquisar, porque o mesmo ovinho de chocolate pode custar o dobro de um lugar para o outro. É daqui a pouquinho, continue com a gente. Hoje à noite tem estreia de cinema em Bauru. Nós mostramos aqui no Nesp Notícias a produção do curta-metragem Vertentes, realizado em parceria com alunos da Unesp. Pois é, e nessa quinta-feira tem o lançamento do filme às 8 da noite no Teatro Municipal. Mais informações com a repórter Kátia Vanzini. O curta Vertentes conta a história de 2 primos que vêm para o interior passar as férias, conhecem um vizinho e vivem novas descobertas. Nós vamos conversar com o Rafael, que é diretor do curta e que é aqui de Bauru também. Rafael, conta para mim, as locações foram todas em Bauru? Não, a maior parte delas sim, né? Aqui no bairro de Aimorés, um distrito um pouco mais distante aqui do centro, e também filmamos em Botucatu e uma cena em Iacanga. Você teve participação de alunos da Unesp no teu projeto? Sim, 80% da equipe são de alunos da Unesp. Qual foi a importância desse papel dos alunos no curta? Foi fundamental, eles mesmos criaram uma equipe, através de alguns contatos que eu tinha com alguns deles, a gente foi puxando um, puxando o outro, e a gente formou uma equipe que super somou, que fez um trabalho incrível. A pessoa que tiver interesse em assistir para a estreia, como que ela pode fazer?
É só chegar aqui no Teatro Municipal de Bauru hoje às 8 da noite, não precisa retirar ingresso com antecedência, é só chegar, é aberto ao público para todo mundo. Quem perder a pré-estreia pode assistir em algum outro momento? Aí terá uma oportunidade em São Paulo, que a gente exibe lá no dia 16 de abril, no Cinema da Matilha Cultural. Depois disso a gente envia para os festivais do Brasil e de fora também, e a gente projeta para que daqui mais ou menos uns 12 meses ele vá para a internet, mas só depois de ter esgotado os festivais todos. Agradeço pelas informações. Lembrando então que a pré-estreia é hoje às 8 da noite aqui no Teatro Municipal, na Avenida Nações Unidas. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. E para quem vai ficar em Bauru neste feriado, a Prefeitura informa que os serviços do SAMU e Pronto Socorro Central Infantil vão funcionar normalmente todos os dias. Já o atendimento nas UPAs fica alterado na unidade do Geisel, que não vai abrir das 7 da manhã às 7 da noite no domingo. As outras UPAs abrem normalmente. Os ecopontos fecham amanhã, mas reabrem no sábado, e o mesmo ocorre com a coleta de lixo, que para nesta sexta e retorna no sábado. Já os problemas envolvendo água e esgoto devem ser comunicados ao DAI pelos telefones 0800 77 10 195 ou 3235 6140. E quem quiser curtir o feriadão, o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico vão abrir todos os dias. A Páscoa é amanhã, mas os supermercados ainda estão cheios de ovos de chocolate. Em meio à crise, o consumidor está pensando 2 vezes para gastar. E é bom pesquisar muito, porque a variação de preço de alguns produtos chega a 125%. Em Bauru, o Procon visitou 9 estabelecimentos comerciais e comparou os preços de 111 produtos, entre barras de chocolate, bolos de Páscoa, bombons e ovos. O objetivo foi verificar as variações de preços de um mesmo produto de um lugar para o outro. A maior diferença encontrada entre as barras de chocolate foi de 51%. Entre os bombons, a maior diferença encontrada foi no preço na lata de sonho de valsa, com uma variação de 43%. Mas os vilões mesmo da variação de preço são produtos de valores menores, que muitas vezes passam despercebidos pelos consumidores, como no caso desses ovinhos de chocolate. De uma loja para outra, a diferença chega a 125%. Entre os ovos de Páscoa tradicionais, a variação média de preços ficou entre 20% a 40%. Com tanta diferença, a recomendação do Procon é pesquisar muito antes de comprar. A maior diferença encontrada aqui na região foi ovo de Páscoa de uma determinada marca, uma diferença de 124%. Portanto, é bastante importante definidos os itens a serem adquiridos, ir a campo mesmo, pesquisar. É possível se valer da pesquisa que o Procon realizou, ela está disponível na íntegra através do nosso site. E pesquisar nunca é demais em tempos de crise. Como se não bastasse a diferença de preços entre as lojas, o consumidor neste ano também está tendo de lidar com os aumentos de preços em relação ao ano passado. Segundo o Procon, a variação de preços de produtos de Páscoa entre 2015 e 2016 foi de 60%. Já o setor supermercadista afirma que essa variação foi de pouco mais de 12%. Há poucos dias da Páscoa, com menos dinheiro no bolso e com alta nos preços, o consumidor está mais cauteloso do que nunca, o que pode explicar a grande quantidade de ovos ainda em exposição nos mercados. Mesmo assim, a expectativa do setor é de que as vendas neste ano pelo menos empatem com as do ano passado. Os brasileiros, eles costumam já, é de rotineiro, sempre deixar para a última hora, e, enfim, mas eles vão acabar comprando, né? Essa semana é a semana crucial, é a semana que mais vende mesmo, que vai ter um boom muito grande. Então, pelo menos, igual ao ano passado, a gente vai ter essas vendas. E para atrair a clientela, vale apelar para as promoções. Estou procurando mais em conta, que eu achei esse aqui em promoção. Mas a palavra mágica para esta Páscoa é mesmo pesquisar. Bater perna e pesquisar, tem que pesquisar. Hoje, principalmente, você tem que fazer pesquisa, porque as coisas estão muito caras, a diferença está muito grande.
Tem ovo aqui com 50% de desconto. Você pode consultar a pesquisa de preços feita pelo Procon no endereço que aparece aí no seu vídeo. Depois do intervalo, o economista Fernando Pinho comenta a inflação e outros indicadores preocupantes da economia brasileira. Daqui a pouco, voltamos já. Voltamos para repercutir agora os indicadores da economia brasileira. Quem conversa com a gente é o economista Fernando Pinho. Fernando, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Pela oportunidade. Fernando, a gente acabou de ver que o preço dos ovos de Páscoa aumentou até 60% em relação ao ano passado. Sim. E o mesmo produto aqui em Bauru pode custar quase o dobro, dependendo do lugar onde o consumidor vai. Sim. O que explica essa inflação tão alta nesse tipo de alimento e por que um mesmo produto ele varia tanto de preço? Tem comerciante que aproveita esse clima de inflação e cobra mais do que deveria pelo produto? Bom, há algumas coisas que o consumidor tem que entender. Primeiro que, apesar do Brasil ser um grande produtor de cacau, a formação do preço de mercado do cacau é dada na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Não é o produtor brasileiro que diz quanto vai custar o produto, e sim os negociantes nas bolsas de valores ao redor do mundo, principalmente Chicago. Em segundo lugar, nós temos uma variação cambial brutal do ano passado para cá, decorrente da perda de valor da moeda brasileira, né? E o cacau é todo cotado em dólar, né? E temos também, do ano passado para cá, um aumento dos impostos no âmbito interno, né, que também incidiram pesadamente sobre o chocolate. Em relação à variação de preço em lojas diferentes, tem comerciante que não sabe calcular o preço, se aproveita para cobrar mais? Existem diversos fatores. A primeira coisa que se tem que levar em consideração é a quantidade de compra de cada comerciante. Há empresas, por exemplo, que têm 500 lojas, outras têm 10 lojas, outras têm 20 lojas. Quer dizer, o poder de negociação com os fornecedores aumenta muito, né? Em segundo lugar, que há também o problema da localização geográfica das lojas, não é? Normalmente nos bairros de classe mais alta os preços são mais acentuados, e essa é uma tendência do comércio mundial, em qualquer lugar do mundo é assim. E em terceiro lugar, também um fator que existe aqui no Brasil é a dificuldade que muitos comerciantes têm em possuir um sistema de formação de preços tecnicamente adequado à realidade de cada ponto de venda. Então há muita especulação também por incapacidade de saber como se calcular preço adequadamente. E falando de inflação de uma forma geral, Fernando, a última prévia do IPCA, ela aponta, continua com inflação, mas ela recuou um pouco. Em fevereiro foi uma variação de 1,42%, agora a prévia para março está em 0,43%. O preço dos alimentos diminuiu a pressão, a energia elétrica também caiu de preço. A tendência de que nos próximos meses a inflação recue um pouco ou fique estagnada? Bom, a inflação sofreu um impacto tremendo do ano passado para cá, principalmente em função do represamento das tarifas públicas, safras, né, de uma maneira geral, né, e também dos aumentos dos impostos que foram tremendamente acentuados, né? Tudo isso acabou fazendo com que a inflação, porque um dos itens que impacta muito a inflação justamente são os aumentos de impostos, que o governo federal, em situação de desespero permanente, né, ou estadual ou municipal, onera o contribuinte, e isso acaba indo para os índices de preço que captam esses aumentos acentuados. Esses aumentos acabaram se diluindo ao longo do tempo, né, mas hoje, basicamente, o que existe, quer dizer, essa diminuição da inflação não pode ser creditada a uma situação onde a economia esteja sã. Pelo contrário, a economia tem sérios problemas. O que nós temos hoje é uma inflação que está cadente, artificialmente em alguns aspectos, por perda de capacidade de compra do consumidor. As pessoas oferta e demanda. Comprando menos. Comprando menos, o comerciante é obrigado a baixar preços, certo? E com isso as vendas acabam ficando estagnadas e os preços caem. Mas não caem porque o sistema está funcionando, não caem por falta de demanda. Quer dizer, uma doença que se instalou na economia, que é a falta de demanda, né?
Essa queda no consumo tem relação direta com esse índice aqui, que é o de desemprego. A principal preocupação do brasileiro hoje, uma das principais, é com o emprego. Sim. Está em 9,5%. O índice de desempregados entre os jovens chega a 20%. Sim. O que precisa ser revisto nesse círculo da nossa economia para diminuir esse número de pessoas que estão perdendo o emprego? Bom, esse quadro muito preocupante que nós temos na economia hoje já era previsto há 4 ou 5 anos atrás, porque a economia brasileira, o comportamento dela é tão previsível, nós podemos até usar assim uma comparação muito simples, como se fosse o nascer e o pôr do sol, porque os governantes, infelizmente, cometem sempre os mesmos erros no intuito de se manterem no poder. E nas 3 esferas de poder, as receitas são sempre as mesmas. Gastar o máximo que se puder irresponsavelmente para se manter no poder e também para se garantir um outro mandato. Agora, o que acontece? Nós temos hoje uma crise de credibilidade na economia brasileira, no panorama político brasileiro, que nós nunca tivemos. Uma crise política definindo a econômica. Exatamente, quer dizer, uma coisa está interligada à outra. Problemas com o presidente do Senado, da Câmara, com o presidente, a presidente da República, quer dizer, um imbróglio político que nós não vemos uma solução muito simples no curto prazo. E o que acontece? O empresariado, apesar de alguns segmentos terem ganho muito dinheiro nos últimos anos, mas acabaram se sentindo traídos por tanta maluquice que aconteceu na economia. Quer dizer, o déficit público, quer dizer, uma ânsia para se manter no poder a qualquer custo. E o que acontece? Né? Os governantes da América Latina todos, né, quer dizer, incluindo Brasil, Argentina, a Venezuela e também Equador, todos cometeram um sério erro que foi afrontar o empresariado. E afrontando o empresariado, o que o governo recebe? Uma perda de arrecadação brutal. E uma perda de arrecadação brutal é o fim de qualquer governo. E o que nós estamos vendo agora é o fim melancólico que se aproxima deste governo federal. Né? Tá certo, Fernando. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Uma boa noite. O Nesp Notícias volta amanhã, sexta-feira santa, ao vivo, às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.